Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fátima Cris e eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências. E uma delas é sobre sincronicidades. E eu comecei lendo o livro, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Foi indicado através de um curso que eu fiz, falou assim, esse livro é muito bom, não sei o que. Eu falei assim, bom, realmente, o Dr. Joe Dispenza é um nome bem conhecido. E eu pensei assim, vou buscar mais na fonte, vou ver o que ele fala sobre isso. E realmente esse livro aqui é fantástico, Como se tornar sobrenatural. A gente tem que ir lendo com calma, para poder incorporar, integrar cada aspecto. E vocês já leram? Se vocês já leram, me conta aqui nos comentários, por favor. E quem não leu ainda, se tiver uma chance de ler, você vai gostar, porque ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai juntar um pouco de cada técnica, um pouco de cada conhecimento que tem, para a gente poder entender melhor que realmente nós somos sobrenaturais. Mas nós podemos nos tornar sobrenaturais. Nós somos energia e podemos nos tornar tudo que nós queremos ser. Podemos atrair tudo que nós queremos. Então, eu separei aqui, para falar para vocês, são vários aspectos, mas três aspectos assim, muito importantes que eu posso destacar desse livro aqui. Ele fala assim, que são pessoas comuns realizando o extraordinário. E as sincronicidades, o que tem a ver com isso? Porque a partir do momento que você começa a se integrar, se observar, entender que você é energia, que nós somos energia, uma energia, aí sim você começa a ver que o mundo todo, ele gira de uma forma muito sincrônica, e as coisas vão acontecendo quando você realmente está em sintonia com você mesmo. É como se fossem umas engrenagens se encaixando uma nas outras. Porque quando a sua energia está totalmente desbaratada, as engrenagens não se conectam e você fica, dando passos e passos e passos, e você acaba não chegando a lugar nenhum, porque você não consegue nem ver o que você realmente gostaria de ver na sua vida. Então, a primeira dica, desse livro aqui foi abençoar os seus centros de energia. Porque muitas vezes a gente, quais são os centros de energia? O nosso próprio corpo. Nós somos energia. Então todos os nossos poros, tudo nosso, ele tem, é como se fosse um chakra. Então nós temos os chakras maiores e nós temos os chakras pequenininhos, nas mãos, em todos os lugares. Então, assim, você começar a abençoar o seu próprio centro de energia. Isso você pode fazer através de uma meditação, através de uma caminhada. Você começa a pensar assim, olha, o meu chakra base, vai abençoando cada um. E cada um se relaciona com um aspecto da nossa vida. Então esse assim foi o mais legal, porque depois que eu descobri as energias das mãos, através do Reiki, através de outras técnicas, e ele veio assim consolidar esse aprendizado que eu tive. Dizer assim, que realmente nós podemos abençoar, podemos utilizar os nossos centros de energia para aumentar a nossa vibração, para sustentar a nossa energia num lugar. Porque nós temos a escala das vibrações, e nós vemos assim, que às vezes a gente está triste, chateado, ou então no medo, mas nós também podemos estar na alegria, na gratidão, no amor incondicional. Só que a variação, a oscilação pode ser muito rápida. Quando a gente vê alguma coisa na televisão, alguém fala, e se você se conectar com aquilo, imediatamente você pode sair de um grau e vir para esse grau, assim, abaixar a sua frequência. Então, mas se você abençoar, começar a entender que você é energia, você vai começar a abençoar seus chakras, você vai estar totalmente alinhado, totalmente energizado, em sintonia com você mesmo. Aí sim, você
o mundo pode estar caindo ao seu redor, mas você fala assim, ok, mas o que eu posso fazer agora de melhor para não entrar na sintonia baixa e poder caminhar para frente, poder resolver essa situação. Então, isso que é importante a gente saber. Então, a primeira dica é abençoar os seus centros de energia. A segunda dica que eu gostei muito, ele fala assim, de você fazer a meditação caminhando. Eu gosto muito de andar, prefiro andar 1000 vezes do que subir uma escada. Mas, então, quando eu ando, antigamente eu andava só observando a paisagem, assim, tá legal, mas se você faz uma caminhada consciente, uma caminhada onde você vai aproveitar para olhar para dentro, para realmente definir o que você quer, ter clareza nos seus pensamentos. Então, eu penso assim, que é a caminhada da clareza, a caminhada que vai te levar para um paraíso, vai te levar para um lugar maravilhoso. Então, as caminhadas, realmente, você pode meditar e ela vai te levar para o próximo nível. E eu aproveito, né, para fazer essas caminhadas com afirmações. Então, eu pego algumas afirmações, né, já vou gravando, né, na cabeça. Quando eu não consigo gravar, eu anoto num papelzinho, né, e antes de começar a caminhar, eu já leio assim, então é isso. Então, eu vou repetindo aos pouquinhos, né? E é como se eu faço uma pequena ancoragem. Como é que é a ancoragem, né? Você tem aquelas técnicas, né, de tapping, ou então de você segurar o braço, de você usar um elástico. A minha ancoragem é da seguinte forma: eu vou andando e cada passo que eu dou é como se fosse assim, afirmando aquela afirmação que eu anotei. Então, eu sou forte, eu sou poder, eu sou a glória, eu sou a comunicação, eu sou a consciência, eu sou a criatividade. E por aí fora, tem várias outras, né? Eu sou amor, eu sou paz, eu sou luz. Mas então, cada caminhada, cada passo que eu dou, eu vou fazendo esse movimento. Porque é assim, é como uma forma de integrar o próprio corpo ao que você está pensando. Então, às vezes, quando eu dou um passo mais forte, eu falo assim, esse passo aqui é o passo da força, esse passo aqui é o passo da criatividade. Então, isso é muito legal. Que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza nesse livro, né? Como se tornar sobrenatural. E vou aplicando na minha vida. Então, vocês também, vocês podem me dizer aqui embaixo nos comentários, né? Se vocês primeiro já leram esse livro e se vocês pegam essas práticas que ele trouxe para você poder incorporar na vida de vocês. E se vocês, em cima disso, criaram o seu próprio jeito de fazer. Porque eu acho legal nisso, né? Você pegar uma prática que existe, uma técnica, né? E botar essa técnica mais próxima de você, de um jeito que você se sinta bem. Então, o importante de tudo, né, que eu falei no outro vídeo, é que você... Não é só a técnica, é você pegar a técnica e se ela ressoar com você, aí sim, e você vai utilizá-la de uma forma interessante, que vai fazer sentido para você. Então, o mais importante de tudo é a técnica estar ressoando com o que você quer, com o que você... Porque às vezes fazer uma técnica que você não está afim de fazer, assim, eu estou fazendo porque dizem que isso aqui dá certo. Eu já fiz muito isso, já errei muito, já fiz técnica e eu me sentia assim, era opressivo para mim de estar fazendo aquilo, quando na verdade eu queria estar fazendo uma coisa mais leve, do meu jeito, tá bom? Então essa aí é a segunda dica que eu falo, né? Você fazer a meditação caminhando e com as afirmações. E também fazer um movimento que vai fortalecer aquela afirmação. E uma coisa que ele fala que eu gosto muito, né? Quando a gente é criança, a gente faz muito... a gente fica muito imaginando, né, no mundo das ideias, né, as infinitas possibilidades, das coisas que podem acontecer. E
à medida que a gente vai crescendo, a gente esquece muita coisa, a gente vai deixando de lado. Não, tem que viver a vida, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente acaba se tolindo demais e seguindo um caminho único. Então, quando ele fala do Mind Movie, né, que é a visualização, uma forma chique de falar, né, você pegar a visualização do que você realmente quer. E eu sinto que muita gente tem dificuldade de fazer uma visualização. Meu marido, ele faz isso. Ele falou assim, eu não consigo pensar no futuro daqui a um mês. Eu falei assim, calma, vamos por parte. O que você quer? Então, primeiro você escreve o que você quer. Não, mas é porque... Aí ele vê lá, né? Ah, não, que o professor me falou para... Outros aqui do Japão, né? Ah, me falou que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu falei assim, ok, mas você não tem que fazer tudo de uma vez. Porque quando você está com a mente cheia de ideias, você tem que parar e pensar assim, o que eu quero nos próximos 5 minutos? Porque se nem isso você consegue dar conta, imagina você dar conta de uma coisa que está muito lá na frente. Então eu li um livro também, A Viagem do Michael Thomas, do Cryon, que é muito interessante. E nesse livro ele fala sobre o mapa. Né? Então, você tem um mapa, mas você só tem acesso a 100 metros, né, ao seu redor. Então, você não vai ver o que está muito além. Então, você só tem que definir o seu trajeto daqui até o próximo ponto. Então, quando você chegar no próximo ponto, é que você vai ver o próximo passo. Então, muita gente erra justamente querer agora já pensar lá na frente. Ok, tem gente que consegue fazer isso, mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue visualizar lá, não consegue visualizar aqui e fica perdida. Então, isso eu vejo, né, em casa, né, com meu próprio marido. Eu vejo, assim, algumas amigas, né, que falam assim, me sinto patinando, né, mas para você fazer essa visualização, esse mind move, com total firmeza, clareza do que você quer, você tem que se imaginar assim, eu estou aqui agora, aí volta para aquela coisa que eu já falei, que é de se auto-observar e pensar assim, ok, eu estou aqui agora, o que eu posso fazer neste momento que vai alavancar pelo menos, vai me dar um passo à frente. E isso que é importante, isso que muita gente, ela fica visualizando, eu queria aquele carro, eu queria aquela viagem, eu queria... Então a pessoa tá, ok, visualiza lá na frente, mas se ela não estiver sustentando a energia dela num grau, assim, de quase 100%, ela vai conseguir um pouquinho, vai dar um gás, mas aí vai perder o gás. Então ela vai na escala das emoções, ela consegue, mas ela volta por causa de vários fatores. Ou é por medo, ou é por ansiedade, ou é porque escutou blá 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 de uma pessoa, não sei o que de outra pessoa, né? E se deixou influenciar. Então, no momento que você alinha tudo isso, você abençoa seus chakras, né? Você abençoa seu centro de energia, você faz a caminhada respirando, você vai a caminhada respirando, afirmando, então você vai se tornando mais forte. E a partir desse momento você tem que sustentar essa sua energia, porque aí sim você vai ter uma clareza, como se estivesse abrindo a sua mente, e você vai conseguir enxergar o que você quer, vai ter clareza do seu mapa, dos primeiros 100 metros. Aí você vai conseguir partir para os próximos 100 metros. Então eu acho que são essas 3 dicas, assim, são super importantes para você se tornar sobrenatural. Mas é tudo passo a passo, é um processo muito pequenininho, né, que você tem que começar com pequenos passos. Não adianta você querer tudo de uma vez quando você não tem, assim, como é que eu posso dizer? Que você não tem a bagagem completa. Porque a gente vai acumulando a bagagem ao longo da caminhada. A bagagem que a gente precisa para a caminhada se tornar perfeita. E foi o meu caso, né, que desde lá, da minha infância, que eu fui tendo acesso às coisas, mas não era assim, é agora, já vou sair para frente, não. Então eu fui acumulando, eu escutei isso, eu escutei aquilo. Então nesse momento agora, muita coisa que eu já escutei lá atrás faz sentido, mas naquela época não fazia sentido nenhum.
Mas agora faz sentido. Eu falei assim, então é isso. Então eu quero saber de vocês, se vocês, nos estudos de vocês, vocês conseguiram ver as sincronicidades que acontecem na sua vida. Além disso, nas leituras que vocês fazem, vocês conseguem identificar as técnicas que vocês vão usar, vão escolher as técnicas, e se vocês fizeram alguma mudança, né, para adaptar para a sua realidade, o que você gostaria de fazer. E todo mundo fala hoje, né, sobre a reprogramação mental. Eu acho isso muito legal. Reprogramação. Então, mas a partir de que momento que ela foi reprogramada, né? Quando que foi programada a nossa mente, que a gente está aqui agora nesse momento? Quando que ela foi programada? A gente não sabe. A programação já vem desde quando? Dos avós, dos bisavós, dos pais, da escola, da sociedade? Que programação é essa que as pessoas falam, não, você tem que reprogramar? Mas a programação vem de onde? Mas a partir do momento que você entende quem você é, fala assim, isso está acontecendo agora por causa daquilo que foi implantado lá na minha cabeça, né? Então, quando você expande o seu universo, os downloads vêm assim de uma forma rápida. E as sincronicidades também. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quem tiver interesse em continuar essa conversa, né, pode botar aqui nos comentários. E, por favor, se inscreva no canal, né, se você tiver interesse, e dá um like, comenta no comentário de alguém, e a gente vai continuar conversando, ok? Até mais, tchau!